E hoje nós vamos falar do seguinte assunto que o professor Pedro escolheu para a gente conversar aqui, que é a respeito das cidades industriais, ou aquelas cidades que passaram por um intenso processo de industrialização. E isso nos traz a seguinte preocupação, que é sobre áreas contaminadas. Falou em industrialização, vem essa preocupação. E muitas dessas áreas não são muitas vezes conhecidas. Você pode estar numa construção uma construção feita em cima de uma área como essa, contaminada. Exatamente. E que pode trazer vários problemas para o meio ambiente, para a saúde das pessoas. É um tema sensível numa cidade, por exemplo, uma grande metrópole como São Paulo. É um problema que ocorre não só em São Paulo, mas em grandes metrópoles do mundo que ou são cidades industriais ou que tiveram um processo de industrialização muito intensa, né? Muitas vezes esses resíduos industriais, eles foram descartados sem o controle ambiental ou sem o amparo de qualquer legislação ambiental. E muitas vezes isso sem até um controle de onde teria sido jogado isso. Então acaba sendo uma surpresa, né? Muitas vezes você encontra resíduos em áreas onde não se imaginava que se pudesse ter, e isso pode trazer uma série de problemas. Por exemplo, a gente teve aqui na cidade de São Paulo, né, as marginais dos rios Tietê e Pinheiros, elas foram retificadas, né? Na década de 30, o Prestes Maia ele apresentou o plano de avenidas da cidade de São Paulo, que incluía a retificação dos dois grandes rios, né, do Pinheiros e do Tietê, que eles eram rios que a gente chama tecnicamente de meandrantes, né? São rios sinuosos, e eles foram transformados em canais praticamente lineares. E essas partes abandonadas, né, dos rios, os meandros, essas curvas que foram abandonadas, elas passaram a receber uma série de resíduos sem qualquer tipo de controle. Elas foram aterradas com qualquer tipo de material. E posteriormente teve toda uma urbanização nessa área. Então, muitas vezes uma construção ela pode ter sido feita sobre uma área contaminada, ou às vezes uma área ainda não ocupada, ela pode ter uma contaminação ainda desconhecida, né? E há um risco, por exemplo, se uma empresa resolve perfurar um poço, né, que o pessoal normalmente chama de poço artesiano, mas o nome correto é poço tubular profundo, para obtenção de água, e faz isso sem autorização, o que é muito frequente, infelizmente, porque há uma demora, né, na outorga, em toda a autorização para você fazer o poço, legalmente é uma demora. Então há empresas que optam, né, ou condomínios que optam por fazer isso de uma maneira clandestina, e há quem o faça, né? E muitas vezes você pode ter o poço perfurado próximo a uma área contaminada, ele vai receber uma água contaminada e você muitas vezes não percebe isso. Que coisa, que perigo, não? Exatamente, não é uma água que vai apresentar qualquer característica aparentemente que chame a atenção, mas ela pode conter contaminantes que a médio e longo prazo vão provocar aí danos à saúde. Esse é só um dos exemplos, né? Teve com essa história da crise da água, lembra que começou todo mundo a fazer poço Sim. artesiano, e os postos de combustíveis fazem, mas eles dizem, né, água para reuso, para lavar carro, esse tipo de coisa, não é para o consumo humano. De toda forma, todo mundo andou abrindo poço aí nessa época. Sem dúvida, teve uma demanda muito grande e muitos poços foram feitos sem autorização legal para isso. Exatamente. Porque quando há autorização legal e se descobre uma área contaminada na proximidade de um poço... Se desautoriza. Exatamente. Né? Claro. A pessoa, a empresa recebe uma notificação e o poço ele é bloqueado para utilização exatamente por estar captando uma água contaminada. Mas um poço clandestino, o governo não tem, né? O poder público não tem como notificar, exatamente pelo fato dele ser clandestino. Então, e não dá para acompanhar, não tem fiscalização possível para isso. Exatamente. Esse é um dos problemas que pode acontecer. A gente teve... dois exemplos, só para citar rapidamente, dois grandes exemplos. Um deles foi o do Shopping Center Norte, que ele foi construído sobre uma área que havia sido aterrada com material desconhecido. E esses resíduos geram metano, é um gás que ele pode se acumular com risco de explosão. Então, por causa disso, o Shopping Center Norte ele chegou a ficar interditado em 2011 e foram instalados drenos para contornar esse problema.
Um problema ainda maior ocorreu, né, no início dessa década no conjunto residencial Barão de Mauá. Ele foi parcialmente construído sobre um antigo lixão industrial e, num determinado dia, numa caixa d'água que estava em manutenção, houve um acúmulo de gás, e o metano ele não chama atenção, ele é inodoro, né? E teve uma explosão, inclusive com a morte, levando à morte de um operário. E depois verificou-se o escape de vários gases com risco de contaminação dos moradores, né? Que perigo, né? Então, esse é um problema que pode ocorrer mesmo, né, como a gente já comentou no início da matéria, em áreas que já estão construídas. A área pode ter sido construída em cima de um antigo resíduo, de um antigo depósito de resíduos industriais, né? Agora, pergunta que não quer calar. Como é que você fica sabendo, então? Se você está sobre uma área contaminada, hein, professor Pedro? A CETESB, ela mantém um catálogo de áreas contaminadas no estado de São Paulo. E esse registro está disponível publicamente no site da CETESB. Então era obrigação de todo mundo consultar antes de tomar qualquer... Eu até aconselho para que as pessoas saibam se na proximidade de onde a pessoa trabalha, onde mora, se há alguma área contaminada. E nessa relação inclui o que está sendo feito, quais as medidas que foram tomadas, que tipo de contaminante, né, que tipo de risco isso pode trazer para as pessoas. Então é muito interessante verificar essa relação, porque a gente tem uma melhor noção de como isso se distribui, principalmente numa cidade como São Paulo. E há uma curiosidade que muitas das áreas contaminadas, né, muitos dos relatos de contaminação são devidos a vazamento de combustíveis em postos de gasolina. Então há uma quantidade grande, né? Porque o posto ele tem os tanques enterrados, esse tanque ele vaza combustível, às vezes as pessoas não percebem, né? Elas podem até achar que estão perdendo combustível ali no posto por evaporação, mas na verdade pode estar penetrando no subsolo, e isso pode vazando ali por baixo. Exatamente. Né? Isso pode apresentar uma série de problemas. Há inclusive postos que foram interditados por conta disso, né? Às vezes o custo de remediação ele é muito elevado e acaba inviabilizando o negócio. Que coisa interessante, que coisa interessante. Eu imagino que essa lista deve ser grande, portanto, de áreas inadequadas, de áreas contaminadas. Sim, é uma lista muito, muito extensa. Até foi interessante isso porque foi objeto da minha pesquisa na Livre Docência em 2010. Eu fiz dentre os temas que eu pesquisei era a necessidade de evidenciar isso publicamente. Até eu defendi uma forma mais fácil, porque hoje esse arquivo da CETESB ele é um grande arquivo PDF. Ele pode ser consultado publicamente e tal. Mas até eu propunha que se fizesse alguma coisa relacionada, por exemplo, ao CEP da residência. Então você digita ali os primeiros dígitos e ele vai verificar, né, se há endereços nas proximidades com áreas contaminadas. Então a consulta ficava muito mais fácil. Porque eu posso ter áreas contaminadas no entorno de onde eu moro, não exatamente na rua onde eu moro, né? Então eu teria que verificar endereço por endereço nesse arquivo PDF. Mas aí compromete também? Não, fica mais fácil se você pudesse fazer a consulta. Não, mas se eu quiser fazer, por exemplo, minha área especificamente não está contaminada, nos arredores sim. Pode ter um comprometimento, por exemplo, na qualidade da água. Se eu moro num condomínio que está fazendo próximo. Que está muito próximo, eu tenho uma área contaminada na rua de trás, por exemplo, isso pode prejudicar a qualidade da água que eu estou captando. Então vamos lá, e aí se a gente descobre que a área está contaminada? E aí o que acontece? Não, aí nesse relato da CETESB há uma indicação do tipo de contaminante, do que está sendo feito, né? E se a pessoa, obviamente, não estiver contente com aquelas soluções que estão relatadas ali, ela pode, né, buscar algum tipo de reparação ou enfim, aí há outros caminhos para buscar os seus direitos em relação àquilo, mas o importante é que o relato existe e a partir do momento que ele está ali, né, que a CETESB tem conhecimento disso, ela faz todo um acompanhamento para determinar a remediação ou o bloqueio da área, as medidas que forem necessárias, né? E hoje, por exemplo, quando se vai comprar um imóvel,
já é obrigado a constar, né, no registro se ele está sobre área contaminada, né? Isso já é uma determinação. Olha só, você já prestou atenção nisso? Olha que informação importante a gente está sabendo agora. Então dá para saber já se foi construído sobre uma área. Sim, dá para saber. Inclusive as construtoras hoje, até tendo visto o que aconteceu no Shopping Center Norte, no Barão de Mauá, elas fazem a verificação com antecedência para evitar esse tipo de problema, né? Ou seja, você construir um condomínio numa área contaminada e aí depois o problema ele fica muito grande. E há um interesse, por exemplo, no bairro da Moca, há várias áreas, porque o bairro da Moca ele foi fortemente industrializado. E o deixou de ser, né? Então há várias áreas industriais que foram consideradas pelas construtoras, né, para desenvolvimento aí de empreendimentos imobiliários, mas que foram bloqueadas por conta de contaminação. Às vezes o custo para se recuperar a área ele inviabiliza a construção, por exemplo, de um condomínio. Muito interessante. Olha só, áreas contaminadas. Então vamos ficar atento e saber que existe, portanto, uma maneira de fazer essa consulta. Sim. Na CETESB, é no site da CETESB. No site da CETESB. É só colocar, num site aí de busca, colocar CETESB, áreas contaminadas, PDF, ele certamente vai apontar, num dos primeiros endereços vai apontar o link já direto para esse arquivo. Muito interessante, professor. Mais um tema muito interessante que nos traz aqui o professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Lembrando sempre que tem um canal, né, no YouTube. Sim. O ambiente é nosso meio. É o nosso meio. Bacana. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço essa oportunidade e um bom final de semana a todos. Ótimo. Bom final de semana e até a próxima, sexta-feira.